Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o secretário municipal de planejamento, Guilherme Miller, aqui de Cuiabá. Vai falar conosco sobre como andaram os números, as coisas no âmbito municipal, quanto a investimento, não é? Quanto também ao desenvolvimento do município, o que foi possível, o que não foi possível executar no ano de 2015. Também outros assuntos que vão aparecendo no decorrer dessa entrevista. Guilherme Miller, secretário, obrigado por ter vindo, não é? Eu já começo perguntando também sobre isso aí. 2015 foi um ano que todo mundo alega difícil, não é? Em todas as esferas. Mas Cuiabá, o prefeito Mauro Mendes, em entrevistas concedidas para nós aqui do Repórter MT, já admitia lá atrás que as coisas estavam difíceis e que viria o arroxo e que cortes viriam. Enfim, entre mortos e feridos, o que sobrou, o que foi possível fazer e o que não foi possível fazer? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, Paulo. Estou sempre à disposição e queria conversar com os seus internautas, até para confirmar isso que o prefeito colocou isso há uns meses atrás ou durante o ano inteiro. Mas, na verdade, diante disso, a prefeitura se organizou para que atendesse estrategicamente tudo que tinha sido anteriormente definido pelo prefeito. Quer dizer, anteriormente você fala ano passado? Ano passado e que continha dentro da lei orçamentária de 2015. Quer dizer, o prefeito tem metas claras colocadas para todos os seus secretários, para toda a prefeitura. Quer dizer, ele estabeleceu como prioridade tudo que ele está fazendo e que sai diariamente. Vocês da imprensa prestam essas informações. Quer dizer, não tem como faltar recurso para o pronto-socorro, a parte dele do convênio para a construção do pronto-socorro. Não tem que faltar recurso para a Tianaí, não tem que faltar recurso para os novos caminhos, não tem que faltar recurso para o parque, para o Porto Cuiabá. Quer dizer, são estratégias definidas que este ano e no ano que vem são os 2 anos de colheita. Essa palavra simboliza bem o que a gente quer. Mas 2015 já não foi um pouco de colheita, que foi anunciado institucionalmente, pelo menos pela prefeitura. Mas o prefeito alertava que não adiantava ficar querendo fazer mais coisa, porque já tinha coisa para ser concluída. Deu um breque. E que precisavam dos recursos de 2015 e vão precisar dos recursos de 2016. Quer dizer, então você, para administrar qualquer coisa na tua vida, ou no teu negócio, ou a vida pública, você tem que escolher o que você vai fazer, porque não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo nem em 4 anos e muito menos você dá para criar mais coisa no final de mandato. Houve mesmo queda de arrecadação? Na arrecadação direta do município, o prefeito admitiu isso lá atrás, mas continuou caindo. E como é que está hoje o cenário? Não, na prefeitura de Cuiabá, Paulo, o internauta tem que entender um pouco, é um assunto meio árido, meio técnico, mas existem vários tipos de receitas. Existe uma categoria muito importante de receita, que é aquela que o prefeito sofre mais pressão em cima dela, que é a chamada receita própria. A receita própria é do prefeito. Que são o quê? São os recursos que a prefeitura arrecada e os recursos transferidos obrigatoriamente para a prefeitura. Por exemplo, nós não arrecadamos ICMS, mas nós temos uma parte do ICMS que é da prefeitura. E PVA? O PVA, 50% é da prefeitura. Tem a parte do FPM, que é um fundo composto do imposto de renda e o IPI, que a União arrecada. Que repassa automaticamente. E é obrigatória, em qualquer crise que existe, nós recebemos o FPM, o ICMS e o IPVA. Ou seja, essa leva caiu. Até outubro, nós tivemos, de todas essas receitas, um aumento em relação ao ano passado, em torno de 7,5%. Ou seja, em plena crise, nós tivemos um crescimento nominal de 7,5%. Bom, só que, a partir de setembro, principalmente o FPM e o ISS começaram a ter um crescimento menor do que o esperado. Quer dizer, está em fase de declínio, ainda que tendo um crescimento Cresceu, positivo. Mas reduziu o ritmo. Ou seja, crescendo menos do que a gente esperava. Quer dizer, isso acende um sinal de alerta que você tem que tomar providências para não continuar gastando aquilo que você estava prevendo arrecadar, ainda que prevendo arrecadar mais. Em números absolutos, Paulo, até o mês de outubro, nós tínhamos arrecadado cerca de 60 milhões a mais nessa fonte, 100, por causa dos desempenhos positivos do IPTU. Só o IPTU em Cuiabá cresceu nesse período, comparando o mesmo período de janeiro a outubro de 2015 com janeiro e outubro de 2014, cresceu cerca de 14%. Quer dizer,
Porque isso tem gestão, quer dizer, você além de esperar os recursos transferidos pela União e pelo Estado, a gente faz gestão aqui. Tá. Bom, isso significa o seguinte, quer dizer, estava sob controle, mas uma coisa tem que ser dita, não é porque você tem uma arrecadação prevista um pouquinho acima, porque, na verdade, mesmo assim existe uma escassez de recursos, não dá para poder fazer tudo. Pois aí a arrecadação, essa é uma forma de arrecadação. E a outra forma aqui é? A outra é são... o quê? IPTU São aquelas recursos... ISS... Não, dentro dessa receita própria da chamada fonte 100, IPTU, ISS, ITBI, que teve até um desempenho bom, que o ano passado foi ruim, esse ano está sendo bom, as taxas de todo tipo e toda a qualidade, o resgate da dívida ativa também foi bom. Quer dizer, continua sendo bom. Surtiu efeito, então, a campanha? Surtiu efeito, as campanhas sempre surtem efeito. Quer dizer, todas essas variáveis tiveram um desempenho bom. O problema que a gente está tendo dificuldade, e aí talvez isso que passa para o internauta, de um modo geral para a população, por exemplo, eu tive num debate na Câmara, tratando da lei orçamentária de 2016, e teve um líder comunitário me perguntou, mas, secretário, tem uma creche pronta e não põe para funcionar. De fato, né? Quer dizer, porque aí o problema é o seguinte, a creche para funcionar depende também de recursos transferidos da União direto. Quer dizer, tem creche que não foi concluída porque os recursos não foram transferidos. Quer dizer, aí não entra nessas fontes aí, são recursos que a gente chama fundo a fundo, vem direto para lá, são convênios, de outro tipo de convênio que vai direto para lá. Esse é outro assunto que eu preciso abordar contigo, secretário Guilherme Milhas. O que a União deixou de passar para o município de Cuiabá? Em montante, né, em valores e o que exatamente? Que foi fundo, foi o quê? Que tipo de transferência não foi cumprida pelo governo federal? Vamos separar, quer dizer, transferência tipo FPM, esse tipo de... isso é automático, isso não tem nem questionar. Não, é um problema constitucional, quer dizer, aí não existe nem pedalada nisso, do governo federal, porque é uma obrigação constitucional isso sim, pede mandato, cara, descumpriu é uma apropriação indébita. Aí o caso da Dilma... apropriação indébita, não é dela, dela, ela simplesmente tem um fundo que transfere para todo mundo, é automático. Mas tem os fundos, por exemplo, o FEX que veio para o governo estadual, que veio uma parte para os municípios. Esse é um problema, nós temos que receber 2 FEX esse ano e recebemos um parceladamente. No último dia 30 parece que chegou. A terceira parcela ao governo do estado, e 98 milhões, desses 98 milhões... Nós temos 13% disso aí. 13%? A prefeitura recebe. 25% para os municípios, desses 25%, 13%. A conta parte... Que dá o quê? 3 milhões? 3 milhões e 900, 3 milhões e 800, mais ou menos. Já vieram 3 parcelas, então? 3 parcelas, falta uma 4ª parcela. Que é algo assim... Quer dizer, a União, depois de muita pressão política, resolveu parcelar um fundo... Que é direito obrigatório, que é direito mas esse é um fundo um pouco diferente, por exemplo, do FPM, porque é um fundo que depende sempre de uma medida provisória que a União encaminha para o Congresso para transferir. Quer dizer, é uma coisa que a gente não consegue entender, porque é uma lei que estabelece esse fundo para compensar os estados exportadores de commodity. Né? Quer dizer, não é só Mato Grosso que está nisso. Minas, por exemplo, que é um estado mineral que exporta, Pará também precisa disso. Não são todos que têm o peso como tem Cuiabá, como tem Mato Grosso, Minas, Pará, que são estados produtores. Mas e aí no montante, quais são essa que não veio do governo? Essa de fato é uma receita que a gente contava em receber no início do ano o FEX de 2014 e no final do ano o FEX de 2015. Quer dizer, nós vamos deixar de receber cerca de 15 milhões de reais. E 15 milhões de reais faz uma falta. Faz uma falta imensa. Para resolver o problema da creche, por exemplo. Tudo, quer dizer, dá para você tocar tudo. Inclusive, historicamente, o FEX sempre serviu para os municípios completarem o bolo do 13º. Pois é. Isso é um problema, quer dizer, nós não ficamos esperando esse bolo chegar, porque já estava resolvida a questão do 13º lá atrás. Nós fomos resolvendo durante o ano. Né? A conta-gotas. A conta-gotas, quer dizer, não está fácil de completar, mas vai ser completado. Então está sendo usado para quê o FEX, então? O FEX ele é um recurso próprio para ser distribuído nas contas da prefeitura. Aí é dentro da programação de gasto. Compreendo. Não tem um carimbo. Não tem absolutamente, não tem, por exemplo, um carimbo do fundo, do recurso do SUS, que é chamado fundo
fundo a fundo. Ele só pode ir lá para então, saúde. além do FEX, o que mais que a Dilma, o governo federal, não repassou e deveria ter repassado? Não, aí são os programas em andamento, porque o governo federal transfere recursos através de programas. E o fundo não é um programa, o fundo é uma compensação originária de uma lei para compensar os produtores de exportação. Aí existem diversos programas, tanto na área de saúde como na educação, na assistência social, por exemplo, todos os programas de assistência social estão vindo pela metade. Grande parte dos recursos da assistência social não foram honrados. E são programas tipo de manter um CRAS, um CRES. Então, quer dizer, eu não sei te dizer política social eu não sei. Não, a política social do Mauro Mendes está sendo prejudicada com isso? Está sendo, claro, porque você contava manter um CRAS aberto e funcionando, não está plenamente, porque os recursos da União... O que fazer, então? O que a prefeitura está fazendo aí? Está tirando alguma carta da manga? Quer dizer, quando você não recebe os recursos, aquele serviço que era prestado num órgão de apoio, de retaguarda, está diminuindo a quantidade de serviço. É só isso, quer dizer, é só isso não, é tudo isso, quer dizer. Então você tem uma redução das transferências através de programas. Entendi. Que é isso que ontem ela anunciou que vai fazer uma redução da despesa. Contingenciamento geral. Porque são programas que de fato são considerados não obrigatórios, são programas que ela está informando para todos, principalmente agora para os seus ministros. Gato escaldado. que vai dizer o seguinte, olha, o programa você não vai receber, você pode avisar que você não vai realizar todas as metas que você tinha de transferir. E ainda tem aquele lance de Brasília que você transfere um pouco para quem quer, né? Para quem está lá recebendo o apoio, que tem... Amigo do rei. Amigo do rei, quer dizer, Casa Rainha, isso é né? muito comum também, né? E aí contudo, isso tudo vai afetar em quê? Como é que está 2016 na cabeça da prefeitura, do prefeito Mauro Mendes aí? Vai continuar com o pé no acelerador? Vai o que? Os investimentos, além do que a gente já viu aí, que está vendo aí, vão continuar acontecendo? Vai retrair? Enfim, como é que está? O prefeito Mauro, sabidamente, já está tratando de 2016. Como que trata 2016 com essa crise aí? Priorizando exatamente o que ele precisa concluir e fazer. Alertando que o ano último de mandato tem regras próprias em termos de execução orçamentária e financeira, a LRF está aí. Quer dizer, então está colocando, está baixando o desejo de todos nós, que é sempre de realizar muito. Quer dizer, ninguém assume uma secretaria para não realizar. Principalmente as secretarias de ponta, né? Eu, por exemplo, como secretário de planejamento, absolutamente não realizo nada. Mas eu realizo a parte instrumental, para que os outros... Então, na verdade, ele está criando já esse ambiente, que é um ano especial, difícil e com uma crise que se começou a sentir agora na prefeitura de Cuiabá, no município de Cuiabá, provavelmente vai acontecer mais explicitamente mais pesado no ano de 2016. Isso é assustador, porque se você fala que vai acontecer de forma mais pesada, ou seja, vem com maior força no início do ano que vem, significa dizer que arroxos virão. Se eu disser que, ou se eu prever, ou se eu questionar em relação a servidores, haverá corte? Demissão? Servidores, em princípio, o prefeito não vai, ele faz todo o esforço para pagar em dia o salário. Quer dizer, esse é o ponto de partida. Estou falando de salário. Mas se você tem uma folha salarial, essa folha tem que ser honrada. Sim. Se ele perceber, e se nós que assessoramos o prefeito não vai enxergar, vai ter que tomar essa providência. Quer dizer, aí não é fazer corte de folha. Na verdade, você tem que pensar em como que você estruturalmente se reforma. Porque aí você tem que... A questão da estrutura, quer dizer, vai diminuir o salário? Não. Quer dizer... Reduzir a carga horária de trabalho? Não sei se é possível. E que ganho a gente tem com isso. Porque a gente não consegue reduzir carga horária para todo mundo. Aí falando da área que a gente trabalha, na área instrumental, quer dizer, não dá para poder trabalhar meia carga e não deixar de ter alguém recebendo para emitir uma guia para o cara pagar um tributo. Tem que ter esse pessoal, esse material humano tem que estar trabalhando. Então carga, talvez você melhore um pouco, reduza um pouco. Se tiver, na verdade, que diminuir, é o tamanho da prefeitura em relação às receitas que vão estar disponíveis no ano que vem. Aí já é uma coisa maior do que simplesmente ficar cortando gastos. E rapaz, você fala em reduzir o tamanho da prefeitura, você está falando de uma possível... Eu conversei com o prefeito Mauro Mendes também recentemente, ele disse, Paulo, o que nós tínhamos para fazer, para enxugar, para... Né, por exemplo, uma reforma, perguntei para ele, uma reforma administrativa, uma nova reforma é possível?
Nós já estamos com 17 secretarias, quer dizer, já tínhamos quantos? Acho que eram 22. Então, enxugou-se. Quer dizer, enxugar mais, quer dizer, quando você fala reduzir o tamanho... Por exemplo, começa a ficar difícil porque, na verdade, a dificuldade de você reduzir o gasto, porque tem uma parte do gasto que é rígido. Você não consegue, é o que acontece na União também. Quer dizer, você vai reduzir 11 bilhões, você sabe que isso não dá 2% do orçamento da União, 1% do orçamento da União, mas são 10 bilhões. Certo. São 10 bilhões. Quer dizer, você tem uma rigidez, a rigidez que você não consegue romper. Quer dizer, você vai deixar de pagar a dívida que você paga, que é a despesa, a estrutura, como o próprio prefeito fala, olha, não tem um secretário que não quer mais gente para trabalhar com ele. E falta gente. Por incrível que pareça, falta gente. Está faltando gente. Está faltando. E o gasto com o pessoal é o item mais importante do gasto da prefeitura. E a última, pelo menos imagino numa crise como essa, é a última situação em que o prefeito pensa em lançar mão, ou seja, investir, contratar mais gente, porque está faltando gente e não pode contratar gente. Eu acho que as contratações não ser aquelas que já estão programadas, até para cumprir uma determinação, às vezes, uma determinação judicial, mas não é, quer dizer, nesse momento tem que esperar o quadro clarear um pouquinho.